Bom, pessoal, agora aqui a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo, né, sobre economia colonial a partir de algumas questões. Essas aqui são questões exclusivamente do Enem. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos revisar aí esse conteúdo como ele é apresentado no Enem. Essa primeira questão que eu escolhi para vocês é uma questão do Enem de 2018. Ela traz dois trechos, né? Isso é uma característica do Enem, a gente já tem visto, às vezes com textos um pouco maiores ou com a combinação entre imagens, mapas e textos e com alternativas bem sucintas, bem pequenas, tá? Então, sempre a gente precisa ler primeiro os textos, porque a gente não consegue entender o comando da questão se a gente não souber do que os textos estão falando. Então, vamos lá. O primeiro texto aqui fala: e pois que em outra coisa nesta parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. Então aqui a gente tem alguém chamando ali, como eu posso dizer isso, admoestando, pedindo a partir da religião, né, admoesto da parte da cruz de Cristo. Então eu peço, considerando a religião, a todo mundo que lê esse texto, que deem um nome a esta terra, com o nome que foi posto nesta terra, sob a pena de que no dia do juízo de final você seja acusado de ser mais devoto do pau-brasil do que da cruz, né? Então ele está falando aqui dessa importância que o pau-brasil teve em algum momento para essa terra. Bom, a gente sabe que a importância do pau-brasil se dá ali para o Brasil colonial, no período pré-colonial especialmente, entre 1500 e 1530. Vamos ver o segundo texto. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Então ele está falando que tudo o que as pessoas encontram nessa terra, seja ela qual for, aqui, né, a gente já sabe que pela legenda que está se falando do Brasil, né, então o texto é a história da vida privada no Brasil, então tudo que é produzido nesta terra se pretende levar a Portugal. No primeiro texto ele critica que parece que eles dão mais importância ao pau-brasil do que a própria religião, que seria um intuito ali das navegações, e no segundo há uma crítica dizendo que tudo que se produz, né, mesmo aqueles que estão mais arraigados na colônia, tudo que eles produzem eles querem levar para Portugal, eles querem usufruir lá em Portugal. Bom, as críticas desses cronistas, exatamente. Quais são, o que eles estão criticando? Por isso que eu digo que a gente não consegue responder a questão se a gente não lê os textos. Para eu saber quais são as críticas desses cronistas, e ele vai perguntar ao que estavam relacionadas essas críticas, eu preciso saber do que eles estão falando. Então, ler os textos. Ah, mas os textos são grandes, não sei se eu consigo lembrar todas as informações. Vai grifando com a sua caneta ali mesmo, né? Vai pegando as ideias principais, se precisar anota do lado do texto um resuminho, né? Então coloca aqui do lado do texto do que ele está falando. Mas, gente, precisa ler os textos para poder fazer bem a prova, tá? Então as críticas desses cronistas estavam relacionadas ao quê? A utilização do trabalho escravo não é o problema do trabalho escravo que eles estão trazendo dentro dessa questão. Não é uma crítica ao fato de Portugal usar o trabalho escravo que esses autores estão trazendo. A implementação de polos urbanos, não, eles também não estão criticando o fato de que há polos urbanos dentro da colônia. Esse não é o problema que eles enxergam. A devastação das áreas naturais, não, eles não estão fazendo uma crítica como Portugal estava devastando várias áreas, por exemplo, para a própria exploração do pau-brasil. Tá? A ocupação das terras indígenas, o problema deles não é que tenha se ocupado essas terras, mas que tudo que se produz se leva embora. Então eles estão criticando a expropriação das riquezas locais, ou seja,
tudo aquilo que é produzido dentro da colônia acaba sendo levado para fora, acaba sendo levado para Portugal, e nem mesmo a religião, que foi uma coisa tão importante, parece ser mais importante do que as riquezas produzidas e expropriadas da colônia. Nossa segunda questão aqui do Enem é do Enem de 2010, texto maior, né? E aí, de novo, alternativas menores, mas a gente precisa fazer o texto. Vamos fazer o contrário, vamos olhar. A criação do feijão tropeiro está relacionada a... Bom, se eu olho só isso aqui e eu não vi do que o texto está falando, eu tenho a possibilidade de assinalar uma alternativa que não tem nenhuma relação com o texto. E aí eu vou ter algum problema. Então eu preciso olhar o que o texto está fazendo, tá? O que ele está falando pra gente. Então vamos para ele. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. Então já sei que ele vai introduzir aqui para mim a figura do tropeiro. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportavam gado e mercadoria. Então o que fazia os tropeiros? Transporte de gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração do ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás. A exploração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coité, um molho de vinagre no fruto cáustico espremido. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. Então ele relaciona aqui pra gente, né, um prato da culinária brasileira a este momento ali em torno das tropas, né, do transporte de gados e mercadorias. Então o feijão tropeiro aí, que é um prato típico do Brasil, ele está ligado diretamente aos cozinheiros das tropas, à cozinha feita pelos tropeiros. Importante ressaltar que ele utiliza produtos da própria América e técnicas alimentares que vieram da Europa. Então, se a Europa ajudou a gente a aprender como produzir, por exemplo, a carne de sol, né, ajudou a gente a produzir ali as carnes secas, farinha é a farinha de mandioca, feijão, produtos típicos da América. Bom, agora a gente já sabe o que o texto fala e agora a gente pode pensar que esse feijão tropeiro, que é da culinária brasileira, ele está relacionado ao quê? O texto já deu pistas pra gente. Então fica muito mais fácil da gente fazer a questão quando a gente olhou para o texto antes. O texto já associou o feijão tropeiro às tropas, né, aos tropeiros, aquele conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Então, a partir da leitura do texto, fica muito mais simples de eu achar, porque eu vou para as alternativas. O feijão tropeiro estaria associado à atividade comercial exercida por homens que trabalhavam nas minas? Não. Né? Apesar do tropeirismo ele ser associado às minas, são os homens que transportam gado e mercadoria, tá anotado aqui pra gente. Ele está associado, relacionado a uma atividade culinária exercida por moradores cozinheiros que viviam na região das minas? Não, ele era preparado pelo cozinheiro das tropas, então não é. É uma atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria? Não, o feijão tropeiro está relacionado a uma atividade de homens que transportavam gado e mercadoria, que vendiam gado e mercadoria? Sim, tem aqui, né? O próprio texto falou pra gente que os tropeiros são um conjunto de homens que transportavam gado e mercadoria, portanto, a criação do feijão tropeiro está relacionada a essa atividade, uma vez que esses homens precisavam desses alimentos mais secos, que não estragavam, para poder aguentar a viagem. Então, na criação do feijão tropeiro não está relacionado a uma atividade agropecuária, porque não é ao local de produção, né, de criação do gado, e sim a atividade de transportar esse gado que ela está ligada.
e também não está relacionado à atividade mineradora exercida por tropeiros, uma vez que tropeiros não exercem atividade mineradora. Pessoal, e nossa última questão aqui do Enem para a gente revisar, né, ele mostra aqui também um textinho, e aí vamos para a questão. Então vamos ler o texto primeiro. O açúcar e suas técnicas de produção foram levadas à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas, nos séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, onde continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoras. Ou seja, o açúcar ele era um produto extremamente caro, um produto de luxo, mesmo quando ele já estava ali presente dentro da Europa a partir do século XIII. Bom, temos uma informação que nos foi dada pelo texto, vamos para o comando da questão. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização em virtude de. Então, por que o açúcar foi esse produto escolhido, né, pelos portugueses para começar a colonização do Brasil? O texto já deu a resposta para a gente. Ele fala que o açúcar ele era um produto de luxo, ele era um produto extremamente caro. Então, se eu li o texto, eu já tenho a resposta. Basta eu encontrar a maneira como ela está escrita nas alternativas. E aí, quando eu olho aqui a alternativa A, falando que o açúcar foi escolhido em virtude do lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso, eu consigo achar a minha resposta. Então, o açúcar ele é uma escolha devido à lucratividade que esse tipo de comércio traz para os portugueses. Ele não é escolhido porque os árabes foram aliados históricos dos portugueses, até porque não foram. Os portugueses promovem a expulsão dos árabes da Península Ibérica junto com os espanhóis, né, a chamada Guerra de Reconquista. Ele não foi escolhido porque a mão de obra necessária para o cultivo era insuficiente. Se ela fosse insuficiente, eu não teria por que produzi-la. Ele não foi escolhido porque as feitorias africanas facilitavam a comercialização desse produto, porque não existe açúcar na África, né? Essa produção ela era feita na Ásia e depois ela passa a ser feita na América. E ela não foi escolhida porque os nativos da América dominavam a técnica de cultivo semelhante, até porque eu não tinha cana-de-açúcar aqui na América antes da chegada dos europeus. Pessoal, no próximo vídeo a gente faz a revisão de questões das estaduais paulistas, da Unicamp, da Unesp e da FUVEST, mas sempre lembrando que se você tiver alguma questão que você queira que dê uma olhada, alguma questão que você tenha dúvida, pode me mandar pelo chat, pode me mandar pelo e-mail que está aí para vocês no Moodle, que eu vou respondendo para vocês sem nenhum problema. Um abraço!